Boa noite, tudo bem com vocês? Alunos e alunas da Faculdade Fax, como estão nessa noite de hoje, dia 26 de maio de 2021? Eu, a vossa professora Sônia Santos, estou aqui para estar apresentando para vocês um assunto novo na noite de hoje. Nós vamos falar hoje sobre ponto de equilíbrio, tá? É um assunto realmente bastante recorrente de concursos e também no dia a dia das empresas, tá? Muito interessante porque faz parte da gestão da empresa. Vamos todos prestar bastante atenção nesse vídeo de hoje. É um vídeo que vai trazer para vocês realmente um conhecimento prático sobre esse assunto que vocês vão poder já, de repente, colocar em prática amanhã na empresa que vocês trabalham. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa aula! Essa figura retrata muito bem o assunto que nós queremos abordar na noite de hoje, o equilíbrio. O ponto de equilíbrio, é óbvio, é quando eu consigo realmente, através de cálculos, entender que quantos produtos eu preciso vender de uma determinada situação, pode ser na linha de carros, ou também na linha veterinária, na linha alimentícia, quantos produtos eu preciso vender de cada um deles para cobrir todas as minhas despesas e custos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, na noite de hoje. Um forte abraço a todos. Vamos lá então, ponto de equilíbrio. O que é? Como calcular e sua importância na gestão? Agora, vamos passar para mais um passo dentro da gestão financeira. Determinar o ponto de equilíbrio econômico de sua empresa. Apesar do nome ser pomposo, esse índice é muito simples e fácil de calcular, que informa ao empresário o faturamento mínimo e necessário para cobrir todos os gastos do negócio em determinado período. Nesse estudo, vamos mostrar como chegar até esse número e também as diferenças entre ele, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. Então prestem bastante atenção porque é um material assim muito prático, entendeu? Que dá para colocar já em prática amanhã na empresa de vocês. O que é mesmo o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, também chamado de break-even point, ponto de ruptura ou ainda ponto crítico. O lucro da empresa é zero, ou seja, é quando os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis, mas ainda não sobrou nada para o empresário e seus sócios. Ou seja, o ponto de equilíbrio é aquele momento em que o empresário realmente tem certeza que ele já consegue cobrir todos os seus despesas, todos os seus custos fixos e variáveis, só que ele não tem lucro. Porém, ele já tem o quê? Condições de manter o seu negócio aberto. E a partir desse ponto que novos produtos vendidos, desde que com margem de contribuição positiva, passarão a gerar lucro para a empresa. Mesmo sendo um indicador muito simples e fácil de calcular, como dissemos, essa é uma informação vital para a análise de viabilidade de um empreendimento e na adequação em relação ao mercado. Então, pessoal, é realmente uma matéria assim, muito interessante. Por quê? Você vê que é uma matéria prática, você vai conseguir já começar a fazer cálculos, entender da parte de gestão, do ganho, do lucro, realmente já pagando todos os seus custos, todas as despesas de um determinado período de um produto. Existem três tipos principais de variações de ponto de equilíbrio: o contábil, o financeiro e o econômico. Eles são razoavelmente parecidos no conceito, mas apresentam perspectivas um pouco diferentes para o cálculo. Vamos ver então e vamos entender melhor cada um deles? Pessoal, ponto de equilíbrio contábil, realmente esse daí é o que mais é utilizado, tá, nas empresas, por empresários, porque é muito simples de se achar. Basta que eu divida todos os meus custos e despesas pela margem de contribuição.
Então, a partir desse valor, eu sei que as próximas vendas serão de produtos que eu vá ter lucro sobre um produto ou um serviço, sendo ele o mais utilizado pelos empresários, tá? E pelas empresas. E o ponto de equilíbrio financeiro, como será que é? Falar um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, ele visa um pouquinho a mais do que somente entender até onde eu preciso produzir para pagar todos os meus custos e despesas. O ponto de equilíbrio econômico, ele vai me dar o quê? Mais um custo de oportunidade. Ou seja, eu preciso também colocar um valor a maior do que seja aquilo que eu pretendo já fazer e de repente se eu estarei escolhendo um novo serviço ou um novo produto para poder trilhar, entendeu? É como se eu tivesse tendo que optar por uma situação diferente do que eu já estou fazendo. Então, esse índice de custo de oportunidade, ele é adquirido e também ele é aglutinado nesse valor econômico. Sendo que nós não vamos utilizar ele no que nós chamamos de ponto de equilíbrio contábil. É meramente apenas uma informação que eu quero passar para vocês. Nesse gráfico eu quero que vocês prestem bastante atenção. O ponto em que cruzam as duas setas, esse ponto que cruza as duas setas é onde está me dando a chave exata ou o resultado exato de quantos produtos eu terei que fabricar para, se eu produzir algo a mais e vender, terei lucro. Ou se eu não conseguir produzir nada a mais do que isso ou produzindo menos, terei prejuízo, tá bom, pessoal? É bem simples esse gráfico e bem fácil de entender. Então, essa linha em rosa, ela me dá então o quê? Eu preciso produzir além desse ponto, né, de conversão entre as duas linhas, e a partir do momento que eu faça vendas desse produto, eu terei o quê? O tão sonhado lucro empresarial. Ficar mais fácil de compreender como o cálculo referente aos pontos de equilíbrio, vamos começar pela fórmula de ponto de equilíbrio contábil? Vamos lá, pessoal. Ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que os custos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição, sendo ele divisão em índice, tá, pessoal? Então, a margem de contribuição que eu tenho que transformá-la em índice. Eu já coloquei para vocês lá nos nossos exemplos práticos como que isso procede. Nós vamos ver no slide número 11. Vamos lá então para o nosso exemplo prático. Determinada empresa de cosméticos precisa saber quanto vender de cada produto para cobrir as despesas dos produtos abaixo relacionados. Nós vamos começar com um produto. O produto é o batom, tá? O batom tem preços, ou seja, custos fixos na ordem de 15 mil reais, custos variáveis na ordem de 5 mil reais, despesas na ordem de 3.500 e a minha margem de contribuição é de 40%. A primeira coisa que eu tenho que entender é que a minha margem de contribuição precisa ser transformada em índice. Como é que eu faço isso? Dividindo 40 por 100. A partir disso eu tenho o índice da margem de contribuição, que é 0,4. Agora vou fazer então como que será a quantidade de batons que eu preciso de vender para ter lucro, ou seja, cobrir todas as minhas despesas, os meus custos fixos e variáveis. Então, o ponto de equilíbrio vai ser igual a 15 mil, mais 5 mil, mais 3.500, que totalizam 23.500 entre custos e despesas. Vou dividir pelo índice de 0,4 da minha margem de contribuição. Então, eu tenho aí 58.750 batons precisam ser vendidos para cobrir todas essas despesas, os meus custos variáveis e os meus custos fixos.
Já mandei material para vocês lá, para vocês já irem então praticando esse exercício, né? Fazendo o quê? Trabalhando a parte de fixação de conteúdo. Vocês viram que é realmente um conteúdo muito prático, que vai dar sim para vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês. Pessoal, muito obrigada pela noite de hoje, por estar comigo, e acreditem, tá? Vocês precisam realmente de ser os primeiros, de querer muito estudar, de querer muito conhecer, aprender, porque sim, nós contadores somos pessoas e somos profissionais proativos. Nós temos isso como nossa determinação de trabalho, determinação de conhecimento, determinação de profissionalismo. Tenham sempre isso na mente de vocês. Sejam os primeiros, os que têm mais conhecimento, os que não faltam em uma resposta, tá bom, pessoal? Proatividade. Lembra vocês que amanhã nós vamos fazer uma revisão sobre os assuntos mais importantes e sexta-feira nós temos então o quê? O nosso trabalho final avaliativo da nossa disciplina de contabilidade e análise de custos. Muito obrigada pela atenção, um fortíssimo abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom, boa noite.